A dona idosa expulsa de loja de luxo. No dia seguinte, seu filho milionário volta com 10 seguranças. Bem-vindos e aproveitem a história. O sol do Rio de Janeiro filtrava através das cortinas desbotadas do pequeno apartamento de Dona Carmen Vasconcelos. Com 72 anos, seu rosto mostrava as marcas de uma vida de luta e sacrifício. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho, tremiam levemente enquanto ajustava o fecho de seu velho colar de pérolas falsas em frente ao espelho lascado do corredor. Hoje era um dia especial. Depois de semanas de economia, ela finalmente tinha se decidido a visitar aquela boutique exclusiva na badalada Rua Oscar Freire, em São Paulo, onde havia visto um vestido azul marinho que lhe lembrava o que sua filha, Paula, sempre tinha sonhado. Dona Carmen ajeitou seu casaquinho bege, cuidadosamente abotoado, sobre uma blusa florida, que havia comprado na feira do bairro anos atrás. Passou a mão pelo cabelo prateado, preso num coque baixo e impecável, e respirou fundo. Seus sapatos, lustrados mas gastos nas solas, após anos de caminhadas até a feira, a igreja e as consultas médicas, refletiam um brilho opaco do chão. Não era a roupa ideal para visitar uma loja de luxo, mas era o melhor que tinha. O apartamento era pequeno, mas impecável. As fotografias emolduradas sobre a cômoda contavam a história de uma vida. Dona Carmen com seu falecido marido Antônio, seu filho José Luiz na formatura da faculdade, Paula, sua filha, em diversos momentos da vida. Em todas as imagens, o olhar de Dona Carmen refletia um orgulho imenso, aquele orgulho que só conhecem aqueles que sacrificaram tudo por seus filhos. Pegou sua bolsa surrada, mas limpa, checou se levava sua carteira com as economias de 3 meses e saiu para a rua. O bairro de Vila Madalena fervilhava de atividade, mas Dona Carmen quase não prestou atenção. Sua mente estava naquele vestido azul marinho com bordados prateados que havia visto na vitrine da Elegance, a boutique mais exclusiva de São Paulo. O aniversário de Paula estava chegando, e Dona Carmen queria, por uma vez, dar-lhe algo extraordinário, algo que estivesse à altura dos sonhos que sua filha teve que adiar para ajudar em casa após a morte de Antônio. A viagem de metrô foi longa. Dona Carmen observava os jovens com seus celulares, as mães com seus filhos, os executivos com seus ternos impecáveis. Ela parecia invisível no meio da multidão, mais uma daquelas senhorinhas que viajam de metrô no meio da manhã, quando a passagem é mais barata. Ninguém podia imaginar que, sob aquela aparência humilde, batia um coração cheio de determinação. Ao sair do metrô, na estação da Avenida Paulista, o contraste foi imediato. As ruas largas e limpas, as vitrines reluzentes, as pessoas elegantemente vestidas que passeavam sem pressa. Dona Carmen sentiu-se deslocada, mas continuou andando. O número 87 da Rua Oscar Freire apareceu diante de seus olhos. Elegance brilhava, com letras douradas na fachada de pedra. Por um momento hesitou, mas a lembrança de Paula, falando daquele vestido que tinha visto em uma revista, a impulsionou a empurrar a pesada porta de vidro. O interior era um santuário de luxo. Luzes tênues que realçavam as peças exclusivas, música jazz suave flutuando no ambiente e um aroma sutil de perfume caro. Dona Carmen entrou com dignidade silenciosa, embora suas roupas sussurrassem histórias de lojas de segunda mão e velhas lembranças. Seus olhos, suaves, gentis e um pouco cansados, percorreram o interior reluzente da loja. Imediatamente sentiu os olhares. A vendedora principal, uma mulher jovem de uns 30 anos, impecavelmente vestida e maquiada, a observou de cima a baixo com uma expressão que misturava surpresa e desdém. Do balcão, outra funcionária trocou um olhar cúmplice com ela. Dona
Carmen se aproximou do manequim que exibia o vestido azul marinho, seus bordados prateados brilhando sob a luz. Sua mão se elevou para tocar, apenas para sentir o tecido com o qual Paula havia sonhado. Senhora, disparou uma voz seca. Por favor, não toque na mercadoria. Dona Carmen retirou a mão, assustada. Desculpe, eu só estava... A vendedora se aproximou, seus saltos ecoando contra o mármore. Não permitimos que se olhe sem intenção de compra, disse cruzando os braços. Isso aqui não é uma loja de departamento. De trás do balcão, a outra funcionária sorriu com malícia. Talvez tenha se perdido a caminho da farmácia. Os clientes se viraram para olhar, seus olhos examinando a blusa de Dona Carmen, seus sapatos gastos, sua postura gentil. Seu rosto corou, mas ela não discutiu. Simplesmente disse: queria perguntar sobre o azul. É para o aniversário da minha filha. Ela sempre adorou essa cor. Bem, respondeu a vendedora, alto o suficiente para que todos ouvissem. Essa peça custa R$6.000. Não fazemos reservas e não fazemos caridade. Dona Carmen engoliu em seco. Suas mãos tremeram levemente enquanto as juntava em frente ao corpo. Assentiu uma vez e se afastou, sua dignidade intacta, embora seu coração estivesse se partindo. Lá fora, o vento soprava suavemente, mas seu peito parecia pesado. Não pelo vestido, mas pelos olhares, as risadas, a crueldade casual. Não importava para si mesma. Ela havia enfrentado coisas piores em seus 72 anos. Mas a lembrança do rosto de Paula quando falava daquele vestido continuava ardendo com força. Ela só queria surpreendê-la. Apenas uma vez, dar-lhe algo grandioso. Afastou-se em silêncio, sem saber que, atrás dela, a equipe da loja continuava rindo. Enquanto caminhava de volta para a estação de metrô, os olhos de Dona Carmen se umedeceram, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Que boba eu fui, pensou. Como pude imaginar que poderia entrar num lugar desses? Não era a primeira vez que Dona Carmen experimentava a rejeição por sua aparência, mas desta vez doía mais porque estava relacionado a Paula, com aquele desejo de dar à sua filha algo que ela nunca tinha podido ter. A viagem de volta para casa foi turva, mecânica. Dona Carmen mal registrou as estações, os rostos, o barulho. Sua mente ainda estava naquela loja, na humilhação, na crueldade casual com a qual tinha sido tratada. Não por quem ela era, mas por como ela parecia, pelo que aparentava ter ou não ter. Ao chegar em seu apartamento, Dona Carmen sentou-se pesadamente no sofá gasto. Seus olhos pousaram na fotografia de José Luiz em sua formatura. Seu filho, aquele menino magro que ela havia criado sozinha após a morte de Antônio, agora era um empresário de sucesso. Ele tinha ido para o México há anos para expandir sua empresa, e embora falassem semanalmente por telefone, fazia meses que não o via pessoalmente. Ele sempre insistia em enviar-lhe dinheiro, em comprar-lhe uma casa melhor, mas Dona Carmen sempre se recusava. Guarde para seus filhos, ela dizia. Eu tenho tudo o que preciso. Mas hoje, pela primeira vez, Dona Carmen se perguntou se deveria ter aceitado alguma daquelas ofertas. Talvez então, vestida com roupas caras e joias autênticas, aquela vendedora a teria tratado com respeito. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era José Luiz, como se tivesse sentido sua tristeza através do oceano. Mãe, como está? A voz soava carinhosa, tão familiar apesar da distância. Bem, filho, bem, respondeu Dona Carmen, forçando alegria na voz. E você, como vão os negócios? Tudo ótimo, mãe. Na verdade, estava ligando para te fazer uma surpresa. Estou no Rio de Janeiro. Cheguei hoje de manhã para uma reunião importante. Podemos nos ver amanhã para almoçar? O coração de Dona Carmen deu um pulo. Claro que sim, filho. Vem aqui em casa. Não, mãe, quero te levar em um restaurante. Passo te buscar às 11 horas, pode ser? Dona Carmen sorriu.
sua tristeza momentaneamente esquecida. Perfeito, filho. Te espero. Ao desligar, Dona Carmen foi para o armário para decidir o que vestir amanhã. Entre suas poucas roupas, nada parecia adequado para um restaurante de luxo. Finalmente, optou pelo mesmo conjunto que havia usado hoje. Seu casaquinho bege sobre a blusa florida, sua saia escura, seus sapatos gastos, mas limpos. Era o melhor que tinha. Aquela noite, enquanto se preparava para dormir, Dona Carmen pensou em contar a José Luís sobre o ocorrido na loja, mas rapidamente descartou a ideia. Seu filho tinha preocupações suficientes administrando sua empresa. Não precisava carregar também as pequenas humilhações de sua mãe. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O sol da manhã seguinte iluminava as ruas do Rio de Janeiro quando José Luís chegou pontualmente às 11 horas. Dona Carmen desceu com cuidado as escadas do prédio antigo e se deparou com uma surpresa. Não era um táxi que a esperava, mas uma caravana de SUVs pretos com vidros fumê. Do carro central desceu José Luís, impecavelmente vestido, com um terno sob medida que acentuava seu porte elegante e seguro. "Mãe!" exclamou, abraçando-a com força. "Como você está? Senti tanto a sua falta." Dona Carmen correspondeu ao abraço, surpresa com a transformação de seu filho. Não era apenas o terno caro ou o relógio de luxo em seu pulso. Havia algo em sua maneira de se mover, na confiança que irradiava, que falava de poder e sucesso. "Você está muito bonito, filho", disse Dona Carmen, ajeitando a gravata com gesto maternal. "Parece um homem importante", José Luís sorriu. "Vamos, vou te levar para almoçar no melhor restaurante do Rio. Temos muito o que conversar." Durante o trajeto, José Luís contou sobre sua empresa, que agora operava em 20 países e empregava mais de 30.000 pessoas. Dona Carmen escutava com orgulho, mas também com certa inquietação. Aquele mundo de seu filho parecia tão distante do seu. "Mas me conte sobre você, mãe. O que fez ontem?" perguntou José Luís, olhando-a com atenção. Dona Carmen desviou o olhar para a janela. "Nada de especial, filho. O de sempre." José Luís a observou detidamente. Conhecia sua mãe melhor que ninguém, sabia quando algo a preocupava. "Mãe, aconteceu algo ontem? Pode me contar?" Dona Carmen suspirou. Nunca havia conseguido esconder nada de José Luís, nem mesmo quando ele era criança. Com voz suave, contou sobre sua visita à Elegance, sobre o vestido que queria comprar para Paula, sobre como a trataram. A cada palavra, o rosto de José Luís se escurecia. Suas mãos se apertaram no volante e uma veia pulsava em sua têmpora. Quando Dona Carmen terminou seu relato, o silêncio no carro era denso, carregado de emoção. "Onde fica essa loja?" perguntou finalmente com voz contida. "Na Oscar Freire, mas não importa, filho. São coisas que acontecem", respondeu Dona Carmen arrependida de ter falado. "Vamos aproveitar nossa comida, sim." José Luís assentiu, mas sua expressão continuava sombria. "Claro, mãe. Primeiro vamos almoçar." O restaurante era tudo o que Dona Carmen havia imaginado. Elegante, exclusivo, com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Os garçons os atenderam com uma deferência que Dona Carmen nunca havia experimentado e, por um momento, esqueceu o incidente do dia anterior. Durante o almoço, José Luís falou sobre seus projetos futuros, sobre como estava desenvolvendo tecnologias que poderiam ajudar comunidades carentes a ter acesso à energia limpa. Dona Carmen o escutava com atenção, reconhecendo em seu filho os valores que ela tanto se esforçara para incutir. O respeito pelos outros, a generosidade, a preocupação por quem menos tem. "Sempre pensei que você se dedicaria aos negócios",
Só para ganhar dinheiro, confessou Dona Carmen. Mas vejo que há muito mais. José Luiz pegou a mão de sua mãe sobre a mesa. Tudo o que faço tem sua origem no que você me ensinou, mãe. Cada decisão que tomo, cada projeto que empreendo, tudo é inspirado em seus valores, em sua forma de ver o mundo. As palavras de seu filho aqueceram o coração de Dona Carmen. Apesar da distância física, apesar dos anos separados, o vínculo entre eles continuava forte, inabalável. Após a sobremesa, José Luiz olhou para o relógio e disse: Mãe, preciso fazer uma parada antes de te levar para casa. Você me acompanha? Dona Carmen assentiu, embora algo no tom de seu filho a inquietasse. Subiram novamente no carro e, para sua surpresa, foram em direção à rua Oscar Freire. José Luiz, para onde estamos indo? Perguntou quando reconheceu a rua. Confie em mim, mãe, foi sua única resposta. Às 15 horas em ponto, a caravana de SUVs pretos parou em frente à Elegance. As pessoas na calçada pararam para olhar. José Luiz desceu primeiro e depois ajudou Dona Carmen a descer. Ao seu redor, 10 seguranças formavam um cordão de proteção, seus olhos escaneando, suas mãos cruzadas em frente aos seus ternos. Filho, não, por favor, suplicou Dona Carmen, compreendendo suas intenções. Não é necessário. Mas José Luiz já avançava em direção às portas de vidro, sua presença imponente e decidida. Dona Carmen o seguiu, seu coração batendo acelerado. Lá dentro, a mesma vendedora levantou o olhar de trás do balcão, seu rosto perdendo a cor. Posso ajudar? Perguntou, sua voz repentinamente muito pequena. José Luiz olhou ao redor, seus olhos frios. Ontem uma senhora veio aqui. Usava um casaquinho. Perguntou sobre um vestido. A vendedora hesitou. Recebemos muitas visitantes. É minha mãe. As palavras caíram como trovões. A loja ficou em silêncio. Até a música havia parado. Não disse seu nome, continuou aproximando-se, porque não sai por aí gritando. Mas deixe-me ajudá-la a lembrar. A mulher que vocês humilharam me criou sozinho depois que meu pai morreu. Pulou refeições para que eu pudesse ir à escola. Nunca pediu nada, nunca exigiu reconhecimento. A vendedora piscou, em pânico. Senhor, se eu soubesse... Ele a interrompeu. Viram uma senhora com roupas simples. Não viram a força, a graça, os sacrifícios. Construí uma empresa que agora opera em 20 países, continuou José Luiz. Empregamos mais de 30.000 pessoas e trocaria cada euro que ganhei só para evitar que minha mãe passasse por um segundo da humilhação que sofreu naquele lugar. Virou-se para um dos seguranças. Onde está o vestido? Trouxeram em segundos. José Luiz nem sequer olhou a etiqueta de preço. Vamos levar este e mais 10. Um para cada mulher da casa de repouso onde minha mãe faz trabalho voluntário. O pessoal ficou boquiaberto. Depois acrescentou, olhando diretamente nos olhos da vendedora. Você não vai cobrar. Está demitida. Ela balbuciou algo. Um pedido de desculpas, talvez, mas era tarde demais. José Luiz se virou para uma jovem assistente que dobrava lenços na parte de trás. Qual seu nome? A Alba, disse nervosamente. Você ajudou minha mãe a pegar a bolsa dela quando caiu. Isso te faz decente. Agora você é a gerente da loja, com efeito imediato. O silêncio na loja era absoluto, enquanto José Luiz se dirigia para a saída, com Dona Carmen ao seu lado, protegida por seus seguranças. Na porta, parou e se virou uma última vez para a vendedora principal, que permanecia imóvel, pálida. Mais uma coisa, disse com voz clara e firme. Minha mãe voltará a esta loja quando quiser e espero que receba o respeito que merece, porque ela nos ensinou que a verdadeira elegância não se compra, se demonstra com atitudes. Ao sair da loja, Dona Carmen estava em choque. Nunca tinha visto seu filho agir assim, com tanto poder e determinação. Não sabia se sentir orgulhosa ou envergonhada. José Luiz,
disse finalmente quando estavam no carro. Você não precisava fazer isso. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Claro que precisava, mãe. Não por vingança, mas por justiça. Por todos esses anos em que você sofreu, em silêncio, para que eu pudesse ter um futuro. É hora de o mundo saber quem você realmente é. Durante a viagem de volta, Dona Carmen permaneceu em silêncio, processando o ocorrido. Era estranho se ver defendida com tanta veemência, depois de uma vida inteira se defendendo sozinha, cuidando dos outros, nunca de si mesma. Ao chegar em casa, José Luiz insistiu em subir com ela. Quero ver onde você mora agora, disse. Faz anos que não visito seu apartamento. Dona Carmen sentiu uma pontada de ansiedade. Seu filho estava acostumado ao luxo, a espaços amplos e elegantes. O que pensaria de seu pequeno apartamento na Vila Madalena, com móveis gastos e paredes que precisavam de uma mão de tinta? Mas quando entraram, José Luiz não demonstrou desprezo nem pena. Percorreu cada cômodo com interesse, detendo-se nas fotografias, tocando com carinho os objetos que haviam feito parte de sua infância. A velha máquina de costura de sua mãe, o relógio de parede que havia pertencido a seu pai, os livros desgastados que Dona Carmen havia guardado com carinho durante anos. Este lugar está cheio de amor, mãe, disse finalmente, sentando-se no sofá gasto. Parece mais um lar do que qualquer uma das minhas casas. Dona Carmen sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar. Sentou-se ao lado de seu filho e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ser vulnerável. Tentei te dar sempre o melhor, José Luiz, mesmo quando não tínhamos nada. E conseguiu, mãe. Me deu o mais importante. Valores, dignidade, amor incondicional. Tudo o que sou hoje devo a você. Nesse momento, o telefone tocou. Era Paula, ligando para confirmar sua visita do domingo. José Luiz pegou o telefone ansioso para falar com sua irmã, a quem não via desde o Natal. Enquanto os escutava conversar, Dona Carmen se deu conta de algo. A verdadeira riqueza não estava naquele vestido azul marinho, nem na empresa multinacional de José Luiz. Estava ali, naquele momento, no amor que unia sua família, apesar da distância e das circunstâncias. A tarde se deslizou entre conversas e lembranças. José Luiz insistiu em ficar para jantar, e juntos prepararam uma omelete, como nos velhos tempos. Não havia seguranças nem luxos, apenas mãe e filho compartilhando um momento de simplicidade genuína. Ao cair da noite antes de partir, José Luiz entregou a Dona Carmen uma caixa. Abra, mãe. Dentro estava o vestido azul marinho. Dona Carmen o tirou com cuidado, admirando a delicadeza do tecido, os detalhes do bordado prateado. É realmente lindo, murmurou. Paula vai adorar. José Luiz sorriu. Não é só para Paula. É também para você, mãe. Para te lembrar que você merece o melhor, sempre. Dona Carmen abraçou seu filho com força, abrumada pela emoção. O melhor presente que eu poderia ter, eu já tenho, José Luiz. São vocês, você e sua irmã. Meu maior orgulho, depois que José Luiz partiu prometendo voltar em breve. Dona Carmen ficou sentada em sua pequena sala, contemplando o vestido estendido sobre o sofá. Representava muito mais que uma peça de roupa cara. Era um símbolo de dignidade recuperada, de orgulho restaurado, de amor manifestado da forma mais inesperada. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. O telefone não parava de tocar. Primeiro, uma ligação da casa de repouso, onde Dona Carmen fazia trabalho voluntário, agradecendo a generosa doação de vestidos para as mulheres idosas. Depois, uma jornalista queria entrevistá-la sobre o incidente da Elegance, que aparentemente havia se tornado tema de conversa em todo o Rio de Janeiro. Dona Carmen recusou gentilmente, sem desejos de alimentar a fofoca. A terceira ligação foi de Alba, a nova gerente da Elegance.
Dona Vasconcelos, só queria dizer que seu filho fez algo extraordinário aqui. Não só pelas mudanças no pessoal, mas por fazer com que todos nós refletíssemos sobre como tratamos os outros. Dona Carmen sorriu. Meu filho sempre teve um forte senso de justiça, Alba, mesmo pequeno. Pois iniciou uma revolução silenciosa, respondeu Alba. Esta manhã, a dona da loja reuniu todos nós para anunciar uma nova política. Tratamento respeitoso e igualitário para todos os clientes, independentemente de sua aparência. E me pediu que lhe transmitisse suas desculpas pessoais. Após desligar, Dona Carmen ficou pensativa. Uma única ação, um ato de dignidade e de justiça, havia desencadeado mudanças que iam além de uma loja ou um vestido. O domingo chegou com um sol radiante que banhava o Rio de Janeiro de luz dourada. Dona Carmen se vestiu com especial cuidado para receber Paula. Não usava nada luxuoso, apenas suas roupas habituais. Mas havia algo diferente nela, uma confiança renovada, um orgulho silencioso que iluminava seu rosto mais do que qualquer joia ou tecido caro. Paula chegou pontualmente, como sempre. Aos 45 anos, ainda tinha aquela energia vibrante que a caracterizava desde criança. Professora de literatura na USP, tinha herdado de Dona Carmen a paixão pela leitura e pela educação. "Mãe!" exclamou, abraçando-a. "José Luiz me ligou, contou tudo. Não posso acreditar no que aconteceu naquela loja." Dona Carmen restou importância com um gesto. "Já passou, filha. Não quero ficar remoendo isso." Mas Paula insistiu. "Não, mãe. O que fizeram com você não está certo. E o que José Luiz fez? Bom, foi exagerado, mas necessário. Muitas vezes permitimos que as pessoas nos tratem com desprezo por nossa aparência ou por nossa condição social." Dona Carmen olhou para sua filha com surpresa. Sempre fora a racional, a cautelosa, enquanto José Luiz era o impulsivo, o emotivo. "Você tem razão", admitiu finalmente. "Durante anos me acostumei a ser invisível, a ser julgada pela minha aparência. Talvez porque nunca achei que merecesse mais." "Claro que você merece mais, mãe", exclamou Paula, pegando em suas mãos. "Você merece todo o respeito do mundo. Por isso, quero que você me acompanhe amanhã na minha palestra na universidade. E quero que use o vestido que José Luiz te deu." "Eu? Com aquele vestido?" Dona Carmen riu nervosamente. "Não, filha, é para você. Sempre foi para você." Paula sorriu com malícia. "Então vamos dividir, como fazíamos com tudo quando éramos pobres, lembra? Eu vou usar na palestra e você no jantar depois. Será nosso pequeno ato de rebeldia contra todos aqueles que um dia nos fizeram sentir menos." E foi assim que, no dia seguinte, Dona Carmen Vasconcelos se viu sentada na primeira fila do auditório da USP, vendo sua filha brilhar no palco com aquele vestido azul marinho que tinha desencadeado toda essa história. Paula falou com paixão sobre literatura e justiça social, sobre o poder transformador das palavras e das ações. Em um momento de sua palestra, Paula olhou diretamente para Dona Carmen e disse: "A verdadeira elegância não está no que vestimos, mas em como tratamos os outros. Essa lição me foi ensinada por minha mãe, que está aqui hoje, e que representa para mim o verdadeiro significado da dignidade." O público aplaudiu, sem saber a história completa, sem entender o profundo significado que aquelas palavras tinham para mãe e filha. Depois, durante o jantar, Dona Carmen usou o vestido com uma simplicidade natural que atraía olhares de admiração. Não era o tecido luxuoso que a fazia se destacar, mas sim aquela confiança tranquila, aquela dignidade inabalável que sempre possuíra, mas que agora brilhava com luz própria. "Você está linda, mãe", disse Paula, observando-a com orgulho. "Sempre esteve, com ou sem vestido de grife." Dona Carmen sorriu.
O importante não é o vestido, filha, é o que ele representa, que nunca devemos permitir que os outros definam o nosso valor. Ao voltar para casa naquela noite, Dona Carmen recebeu uma mensagem de José Luiz do México. Havia uma fotografia anexada. Ele, em seu escritório, vestido formalmente, mas com um detalhe que fez Dona Carmen sorrir com ternura. No bolso de seu terno, um lenço do mesmo azul marinho do vestido, uma pequena homenagem à sua mãe, à sua luta, à sua dignidade. Para que você sempre se lembre de que onde quer que esteja, levo comigo seus ensinamentos, dizia a mensagem. Dona Carmen adormeceu naquela noite com uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. A humilhação tinha se transformado em triunfo, não por vingança, mas por justiça. A vergonha tinha se transformado em orgulho, não por arrogância, mas por dignidade recuperada. E o mais importante, seus filhos tinham demonstrado que as lições mais valiosas, aquelas que ela havia tentado inculcar durante anos de sacrifício e amor incondicional, tinham lançado raízes profundas. Você já passou ou conhece alguém que passou por discriminação por causa da aparência? Compartilhe sua experiência nos comentários. Os dias se passaram e a vida de Dona Carmen voltou gradualmente à sua rotina habitual. As manhãs em casa de repouso, as tardes costurando ou lendo, as ligações semanais com José Luiz, os cafés com Paula. No entanto, algo tinha mudado sutilmente em seu entorno. Os vizinhos a cumprimentavam com um respeito novo. Os comerciantes do bairro lhe perguntavam por seus filhos com genuíno interesse. E quando caminhava pelas ruas da Vila Madalena, já não sentia que era invisível. Uma tarde, enquanto Dona Carmen comprava frutas na feira, uma mulher elegantemente vestida se aproximou. "Com licença", disse com evidente nervosismo. "A senhora é Dona Carmen Vasconcelos?" Dona Carmen olhou-a com surpresa. "Sim, sou eu. Nos conhecemos." A mulher negou com a cabeça. "Não pessoalmente. Sou Sofia Ribeiro, a dona da elegância. Queria conhecê-la, conversar com a senhora." O coração de Dona Carmen acelerou. "Não precisa, de verdade. O que aconteceu já foi esquecido." Mas Sofia insistiu. "Por favor, permita-me convidá-la para um café. O que aconteceu em minha loja, a forma como a senhora foi tratada, me envergonha profundamente. Vim pedir perdão, embora saiba que é tarde." Dona Carmen observou a mulher. Sob sua aparência sofisticada, viu algo que reconhecia: vulnerabilidade, arrependimento sincero. Assentiu e juntas foram para uma cafeteria próxima. Sentadas em frente a 2 xícaras fumegantes, Sofia falou com franqueza. "Seu filho me ensinou uma lição que nunca esquecerei. Não só pelo que ele fez, mas pela forma como ele fez. Com dignidade, com princípios", continuou Sofia. "Agora entendo de onde ele aprendeu isso." Dona Carmen observou a elegante empresária, surpresa com sua humildade. "Todos cometemos erros", disse suavemente. "O importante é aprender com eles. Sabe o que é mais irônico?" refletiu Sofia com um sorriso triste. "A vida toda persegui a elegância, vendi, preguei, e nunca entendi realmente o que significava até ver seu filho defendê-la." Dona Carmen assentiu, compreendendo perfeitamente. "A verdadeira elegância não se veste, Sofia, se vive." Aquela conversa marcou o início de uma improvável amizade. Sofia, que havia vendido a Elegance depois do incidente, iniciou uma fundação para apoiar mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. E queria que Dona Carmen fosse sua principal conselheira. "A senhora tem a sabedoria que precisamos", disse. "Viveu o que muitas dessas mulheres estão vivendo." Dona Carmen aceitou, não por reconhecimento pessoal, mas porque viu uma oportunidade de transformar aquela experiência dolorosa em algo positivo que pudesse ajudar outras pessoas. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade para Dona Carmen.
Entre as reuniões com Sofia para planejar a fundação e suas habituais visitas à casa de repouso, mal tinha tempo para descansar. Mas se sentia mais viva do que nunca, mais útil, mais valorizada. Uma terça-feira à tarde, enquanto revisava propostas para a fundação em seu pequeno apartamento, recebeu uma ligação inesperada. Era José Luiz, sua voz tensa com urgência. Mãe, preciso te pedir uma coisa importante. Preciso que venha ao México. Dona Carmen se surpreendeu. Em todos aqueles anos, seu filho nunca havia insistido que a visitasse. Sempre era ele quem viajava para o Brasil. O que aconteceu, filho? Você está bem? Estou bem, mas tenho uma negociação crucial com investidores internacionais. E quero que você esteja aqui. Mas, José Luiz, o que eu poderia fazer em uma reunião de negócios? Perguntou Dona Carmen, desconcertada. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mãe, tudo o que eu construí é baseado nos valores que você me ensinou. Quero que esses investidores entendam de onde vem a filosofia da nossa empresa, e ninguém pode explicar melhor do que você. O coração de Dona Carmen deu um pulo. A ideia de voar para o México, de estar em uma sala cheia de executivos poderosos, a aterrorizava, mas também sentia uma estranha emoção. Quando eu teria que ir? Enviei as passagens por e-mail para Paula. O voo é depois de amanhã. Primeira classe, é claro. E não se preocupe com nada. Minha secretária vai cuidar de todos os detalhes. 2 dias depois, Dona Carmen estava em um avião rumo ao México, olhando pela janela como o Rio de Janeiro encolhia sob ela. Nunca tinha voado em primeira classe e a experiência lhe parecia estranha. Os assentos amplos, as atenções constantes das comissárias, os olhares curiosos de outros passageiros que pareciam se perguntar o que uma mulher idosa e vestida de forma simples fazia naquela seção do avião. Se soubessem, pensou Dona Carmen com um sorriso irônico, se soubessem que até poucas semanas atrás me sentia intimidada ao entrar em uma loja de luxo. O voo foi longo, mas confortável. Ao chegar na cidade do México, um motorista a esperava com uma placa com o nome Senhora Vasconcelos. O homem a tratou com uma deferência que Dona Carmen achou quase embaraçosa. Vou levá-la diretamente para a residência do Sr. Vasconcelos, informou ele, enquanto colocava sua modesta mala em um carro luxuoso. A casa de José Luiz resultou ser uma moderna mansão nas colinas de Lomas de Chapultepec, com vistas panorâmicas da cidade. Dona Carmen ficou sem fôlego ao entrar. Tudo era amplo, luminoso, de um gosto requintado, mas sem ostentação desnecessária. José Luiz a esperava no hall de entrada, visivelmente emocionado. "Mãe, finalmente você chegou!" exclamou, abraçando-a com força. "Não posso acreditar que consegui te convencer." Dona Carmen correspondeu ao abraço, dominada por tantas emoções. "Sua casa é linda, filho. Sempre soube que você chegaria longe, mas isso..." José Luiz sorriu, com certa timidez. "É só uma casa, mãe. O importante é que você está aqui. Venha, vou te mostrar seu quarto para que possa descansar. Amanhã é o grande dia." O quarto destinado a Dona Carmen era maior que todo o seu apartamento na Vila Madalena. Com um terraço privado que dava para um jardim exuberante, parecia ter saído de uma revista de decoração. Sobre a cama havia um pacote elegantemente embalado. "Um presente de boas-vindas", explicou José Luiz. "Espero que goste." Dentro da caixa havia um terno sob medida de um azul profundo, similar ao do vestido da Elegance, mas mais sóbrio, mais adequado para uma reunião de negócios. Junto ao terno, uma nota simples: "Para que você se sinta tão poderosa quanto sempre foi. Com amor, José Luiz." Dona Carmen passou os dedos pela tela de qualidade comovida. Não era vaidade o que sentia, mas gratidão por esse filho que compreendia tão bem seus sentimentos mais íntimos. A manhã seguinte foi um frenesi de atividade.
Uma maquiadora e uma cabeleireira chegaram cedo para preparar Dona Carmen, que se deixou levar com certa perplexidade. Nunca havia recebido tantas atenções, e embora se sentisse um pouco desconfortável, também estava secretamente encantada. Ao se ver no espelho uma vez terminados os preparativos, Dona Carmen quase não se reconheceu. A maquiagem, sutil, mas efetiva, realçava seus olhos e suavizava as rugas do rosto. O penteado, elegante, mas não pretensioso, lhe dava um ar de sofisticada dignidade. E o terno azul lhe caía como se tivesse sido criado especificamente para ela, como provavelmente era o caso. José Luiz entrou no quarto e ficou momentaneamente sem palavras. Mãe, você está espetacular. Dona Carmen sentiu que corava. É tudo mérito dessas profissionais, disse, apontando para a maquiadora e a cabeleireira. Eu continuo a mesma. Não, mãe, respondeu José Luiz com seriedade. Isso só mostra o que você sempre foi. Uma mulher extraordinária, cheia de graça e dignidade. O trajeto até a sede da empresa foi breve. Ao chegar, Dona Carmen se surpreendeu ao ver um edifício moderno e sustentável, com painéis solares cobrindo a fachada e jardins verticais decorando as paredes. Não era a típica torre corporativa fria e impessoal que havia imaginado. Gostou? Perguntou José Luiz, notando seu olhar. Desenhamos seguindo princípios de sustentabilidade e bem-estar. A ideia é que tanto o planeta quanto as pessoas que trabalham aqui se beneficiem. Dona Carmen assentiu, impressionada. É lindo, filho, e faz sentido se o que você quer é fazer do mundo um lugar melhor. Ao entrar no edifício, Dona Carmen notou algo incomum. Todos os funcionários, desde os seguranças até os executivos, cumprimentavam José Luiz pelo nome, e ele respondia igualmente, muitas vezes perguntando sobre familiares ou situações pessoais. Não havia aquela barreira invisível que costuma separar os chefes de seus subordinados. A sala de reuniões era ampla e luminosa, com grandes janelas que ofereciam vistas espetaculares da cidade. Ao redor de uma mesa oval, já esperavam umas 10 pessoas, homens e mulheres de diversas idades e aparências. Permitam-me apresentar a pessoa mais importante da minha vida, disse José Luiz ao entrar. Minha mãe, Dona Carmen Vasconcelos. Todos se levantaram e Dona Carmen recebeu cumprimentos respeitosos em vários idiomas. Sentia-se como em um sonho, desconectada da realidade familiar de sua vida na Vila Madalena. A reunião começou com apresentações formais e uma exposição detalhada do projeto que José Luiz queria financiar, um sistema inovador de energia renovável que poderia fornecer eletricidade a comunidades remotas e desfavorecidas. Dona Carmen escutava atentamente, surpresa com a paixão e o conhecimento que demonstrava seu filho. Sempre soube que ele era inteligente, mas vê-lo em ação, dominando dados técnicos complexos e aspectos financeiros intrincados, a encheu de um orgulho indescritível. Em um determinado momento, um dos investidores, um homem mais velho com aspecto severo, interrompeu. Impressionante, Sr. Vasconcelos. Mas tenho uma pergunta. Como podemos confiar que ele manterá os valores éticos de sua empresa à medida que crescer? O poder e o dinheiro mudam as pessoas. José Luiz fez uma pausa, olhando para Dona Carmen. Permitam-me contar uma história sobre minha mãe, começou. E assim, diante daqueles poderosos investidores internacionais, José Luiz relatou a história de Dona Carmen, não apenas o incidente da Elegance, mas toda a sua vida. Como havia criado sozinha 2 filhos depois de ficar viúva jovem, como havia trabalhado incansavelmente como costureira e faxineira para que eles pudessem estudar, como havia incutido neles valores de respeito, dignidade e serviço aos outros. Cada decisão que tomo,
concluiu José Luiz, com emoção contida na voz. Cada política que implementamos nesta empresa é inspirada no que minha mãe me ensinou, que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas enquanto você melhora a vida dos outros. Houve um silêncio na sala. Dona Carmen sentiu todos os olhares sobre ela, mas pela primeira vez em sua vida não se sentiu intimidada. Olhou diretamente para o investidor que havia feito a pergunta e, com voz clara e firme, disse: Meu filho aprendeu desde pequeno que a verdadeira riqueza está em como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem lhe dar nada em troca. Não posso garantir que o dinheiro não o mudará, Senhor. Ninguém pode garantir isso. Mas posso dizer que os valores que ensinei a ele estão gravados tão profundamente nele que duvido que ele possa traí-los sem trair a si mesmo. O investidor a olhou fixamente durante alguns segundos e então, inesperadamente, sorriu. Dona Vasconcelos, agora entendo de onde vem a integridade de seu filho. E sim, estou disposto a investir neste projeto. Um por um, os demais investidores expressaram seu apoio. No final da reunião, José Luiz havia garantido o financiamento completo para seu ambicioso projeto. Enquanto os convidados se despediam, Dona Carmen permaneceu sentada, processando o ocorrido. Como era possível que ela, uma simples mulher, da Vila Madalena, tivesse influenciado uma decisão que afetaria milhares de pessoas em comunidades remotas de todo o mundo? Mais tarde, durante o jantar na varanda da mansão, José Luiz levantou sua taça. Por você, mãe, por tudo que você me ensinou, pela mulher extraordinária que você é. Dona Carmen sorriu, emocionada. Nunca imaginei que minhas pequenas lições teriam tanto impacto, filho. Não foram pequenas, mãe, respondeu José Luiz com seriedade. Foram fundamentais. Você me ensinou a ver além das aparências, a respeitar cada pessoa, independentemente de seu status ou posição. Você me ensinou que a dignidade não é um privilégio, mas um direito. E agora, graças a você, milhares de pessoas terão acesso à energia limpa e acessível. Dona Carmen ficou no México por 2 semanas, tempo durante o qual José Luiz lhe mostrou não apenas as maravilhas turísticas do país, mas também os projetos sociais que sua empresa havia implementado. Escolas em favelas, clínicas móveis para comunidades indígenas, programas de formação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em cada lugar que visitavam, Dona Carmen via como os valores que ela havia tentado incutir em seus filhos se manifestavam em ações concretas, tangíveis, que melhoravam a vida de pessoas reais. Era um legado que ia muito além do que jamais teria imaginado. Na noite anterior ao seu regresso ao Rio de Janeiro, José Luiz organizou um pequeno jantar em sua casa. Para surpresa de Dona Carmen, Paula apareceu na porta, acompanhada por Sofia Ribeiro. "Surpresa, mãe!" exclamou Paula, abraçando-a. "Não podíamos deixar você voltar sozinha." Dona Carmen olhou para seu filho, compreendendo. "Você organizou tudo?" José Luiz assentiu, sorrindo. "Queria que estivéssemos todos juntos, como família, e Sofia veio porque tem algumas ideias para a fundação que quer discutir com você." O jantar foi íntimo e emotivo. Entre risos e lembranças, Dona Carmen observava seus filhos, a mulher em que Paula havia se tornado, o homem que era José Luiz. Sentia um orgulho tão imenso que doía o peito. "Sabe?", disse Sofia em um determinado momento. "A história do que aconteceu na Elegance se tornou uma espécie de lenda no mundo do varejo de luxo. Tem inspirado muitas lojas a repensar suas políticas de atendimento ao cliente." "Sério?", perguntou Dona Carmen, surpresa. Sofia assentiu. "Absolutamente. De fato, estamos organizando um congresso sobre a nova elegância, inclusão e respeito no setor de luxo, e adoraríamos que você fosse a palestrante principal."
Dona Carmen quase se engasgou com o vinho. Eu? Mas eu não sei nada de luxo ou de negócios. Justamente por isso, interveio Paula. Você pode falar sobre o que realmente importa. A dignidade humana, o respeito, os valores que transcendem as marcas e os preços. José Luiz pegou na mão de sua mãe. Você não precisa decidir agora, mãe, mas pense nisso. Sua história pode inspirar muitas pessoas, mudar mentalidades, transformar toda uma indústria. Dona Carmen olhou ao seu redor, para seus filhos, para Sofia, para esta nova vida que se abria diante dela. Uma vida em que sua voz era ouvida, em que seus valores eram valorizados, em que sua dignidade era reconhecida, não apesar de sua simplicidade, mas graças a ela. Vou pensar, prometeu com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Mas só se eu puder usar meu casaquinho bege. Todos riram, e Dona Carmen sentiu uma felicidade profunda, autêntica. Não porque agora pudesse se permitir luxos, ou porque seu filho fosse um empresário de sucesso, mas porque, aos seus 72 anos, havia compreendido que a verdadeira elegância, a verdadeira dignidade, nunca tinha estado no que vestia ou no que possuía. Sempre tinha estado em seu interior, naquela força silenciosa que a havia sustentado durante toda uma vida de desafios. E agora, essa mesma dignidade estava transformando vidas, inspirando mudanças, deixando uma marca no mundo que transcendia sua própria existência. E o vestido azul marinho continuava em seu armário na Vila Madalena, não mais como um símbolo de humilhação e rejeição, mas como um lembrete de que mesmo os momentos mais sombrios podem se transformar em oportunidades para o crescimento, a transformação e o amor. Porque, como Dona Carmen havia aprendido, a vida não se trata do que acontece com você, mas de como você responde a isso. E, às vezes, a resposta mais poderosa não é a vingança ou o ressentimento, mas a dignidade inabalável e o amor incondicional. Ao retornar ao Rio de Janeiro, Dona Carmen encontrou seu apartamento na Vila Madalena, exatamente como havia deixado. Pequeno, modesto, mas impregnado de lembranças e calor. Sentia-se como se estivesse voltando para casa depois de um sonho extraordinário. No entanto, algo havia mudado. Não no apartamento, mas nela mesma. Já não se via como uma senhora idosa, invisível, insignificante. Via-se como o que sempre fora, uma mulher forte, digna, capaz de influenciar positivamente as vidas daqueles que a rodeavam. Os dias seguintes transcorreram em uma nova rotina. Pelas manhãs, Dona Carmen continuava visitando a casa de repouso, mas agora levava consigo histórias do México, fotografias de projetos sociais, exemplos concretos de como a dignidade e o respeito podiam mudar vidas. As senhoras a escutavam com admiração, inspiradas por essa mulher que, como elas, havia vivido uma vida de esforço e sacrifício, mas que agora via como seus valores frutificavam de maneiras inesperadas. Às tardes, Dona Carmen trabalhava com Sofia na fundação. Juntas, elas elaboraram programas para apoiar mulheres idosas em situação de vulnerabilidade, oficinas de autoestima, treinamento em novas tecnologias, atividades intergeracionais. Dona Carmen, com a sabedoria da experiência, Sofia, com os recursos e contatos para concretizar essas ideias. Uma tarde, enquanto tomavam café na Praça da Sé, Sofia mostrou a Dona Carmen um rascunho do programa para o congresso sobre a nova elegância. Os títulos das palestras falavam de inclusão, empoderamento e respeito ao cliente. Dona Carmen folheou as páginas com atenção. Havia oficinas de sensibilização, palestras magnas e mesas redondas onde seria debatido como mudar a cultura interna das empresas de luxo para que o tratamento fosse sempre humano, não importando a aparência ou a origem de quem comprasse. Quero que você abra o congresso com suas palavras, disse Sofia.
Precisamos que seja uma declaração de princípios, algo que faça refletir todos os presentes desde o primeiro minuto. Dona Carmen respirou fundo. Lembrou-se do tremor de suas mãos naquela boutique, da voz cortante que a humilhou. Mas também se lembrou da força que encontrou em si mesma e do amor de seus filhos. Aquela dor havia florescido, anos depois, em oportunidades para outros. Assentiu, disposta a tentar. As semanas que se seguiram foram de intensa preparação. Dona Carmen redigiu seu discurso em sua modesta mesa de jantar, ponderando cada palavra. Queria transmitir a ideia de que a verdadeira elegância reside na capacidade de ver o outro, de reconhecer sua dignidade e de oferecer-lhe respeito sem reservas. Cada noite, lia e reescrevia, buscando a simplicidade e a força emocional. Pouco antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro para o Congresso, Dona Carmen recebeu uma surpresa. A editora local lhe oferecia um livro de memórias onde publicariam sua história completa, desde a juventude até a viagem ao México e seu trabalho na fundação. Aceitou com humildade, entendendo que aquele livro poderia chegar a muitas mulheres que haviam se sentido invisíveis durante décadas. Na manhã do Congresso, o auditório do Centro de Convenções estava lotado. Empresários, diretores de lojas de luxo, consultores e a imprensa esperavam pela mulher que transformou uma boutique. Quando Dona Carmen subiu ao palco, vestida com um simples tailleur azul e seu inseparável casaquinho bege pendurado no braço, um murmúrio percorreu a sala. Parou alguns instantes em frente ao microfone, segurando suas anotações. Contemplou o público, rostos expectantes, alguns céticos, outros visivelmente emocionados. Inspirou fundo e começou. Há poucos dias, caminhei por estas mesmas ruas como uma mulher idosa qualquer, vestida com roupas simples. Entrei em uma loja de luxo e me senti invisível, julgada pelo que não tinha. Não sou alheia à pobreza, nem ao sacrifício. Fui mãe solteira, trabalhei de sol a sol para alimentar meus filhos, costurei todas as noites para lhes dar um futuro. Mas naquele dia, compreendi que a verdadeira miséria não está na falta de dinheiro, mas na falta de dignidade que alguns nos impõem com um simples gesto ou uma palavra. Enquanto falava, Dona Carmen viu lágrimas rolarem por alguns rostos. Continuou repassando sua história. A surpresa da caravana de SUVs, a defesa de seu filho, a fundação para mulheres idosas e, finalmente, o impulso de uma mudança cultural na indústria do luxo. Hoje peço que não considerem seus clientes como meros números ou volumes de vendas. Peço que os vejam como pessoas com histórias, sonhos e medo de serem rejeitadas. Que implementem políticas que garantam um tratamento respeitoso e próximo. Que lembrem que, às vezes, basta um sorriso ou um seja bem-vinda sincero para devolver a confiança a quem se sente menos. Ao terminar, o silêncio se prolongou apenas alguns segundos antes de explodir em um aplauso ensurdecedor. Dona Carmen desceu do palco, com a certeza de ter tocado o coração de muitos. Durante os dias seguintes, foram realizadas sessões de trabalho baseadas em seu discurso, e ela foi entrevistada por inúmeros veículos que batizaram aquele encontro como o despertar da elegância com coração. De volta ao Rio de Janeiro, Dona Carmen encontrou sua vida transformada. No prédio ao lado, um centro de convivência para idosos solicitou que ela colaborasse, ministrando oficinas sobre autoestima. No bairro, os vizinhos a cumprimentavam com orgulho, como se o brilho de sua conquista lhes pertencesse também. E pelas noites, passava horas respondendo a cartas de mulheres que lhe contavam histórias semelhantes de humilhação e exclusão e que, graças a seu livro e seu discurso, haviam recobrado a coragem para exigir respeito. A edição de suas memórias foi lançada com grande aceitação. A elegância da dignidade se tornou um sucesso inesperado.
traduzido para vários idiomas e recomendado em clubes de leitura e fóruns de empresas. Dona Carmen se mantinha modesta, reconhecendo que tudo o que fazia era graças aos ensinamentos que ao longo de sua vida havia recebido e transmitido a seus filhos. Um dia, enquanto autografava exemplares em uma pequena livraria na Vila Madalena, um grupo de jovens se aproximou timidamente. "A senhora é Dona Carmen Vasconcelos?" perguntou uma garota. "Sim", respondeu ela sorrindo. "Em que posso ajudar?" "Li seu livro. Graças à senhora, compreendi que, mesmo não tendo um grande salário, mereço ser tratada com respeito no meu trabalho de garçonete", disse a jovem com a voz embargada. "Hoje, pedi ao meu chefe que revisasse o protocolo de atendimento para todos os funcionários, não apenas para os clientes VIP. Me senti tão inspirada." Dona Carmen a abraçou e lhe ofereceu um conselho simples. "A dignidade se defende a cada dia, em palavras pequenas e gestos cotidianos. Não deixe de lembrá-los aos que estão ao seu redor." A jovem se afastou, com os olhos brilhantes. Pouco depois, Dona Carmen recebeu um convite da universidade local para ministrar um curso sobre ética e atendimento ao cliente. Passou as tardes preparando o conteúdo, reunindo-se com estudantes e profissionais que queriam aprender a humanizar seu tratamento. Para ela, era outra forma de semear as sementes da mudança. Em uma manhã chuvosa, enquanto tomava chá em seu apartamento, chegou uma mensagem de Paula. Queria organizar uma exposição fotográfica com imagens das mulheres voluntárias, das beneficiárias da fundação e dos momentos mais significativos da luta pela dignidade. Dona Carmen aceitou com entusiasmo. Durante semanas, Paula e uma equipe de colaboradores reuniram fotografias e depoimentos. A inauguração em um centro cultural do bairro foi um sucesso. A sala principal transbordava de gente, desde idosas que haviam voltado a se sentir valorizadas, até executivos de terno e gravata que se emocionaram ao ler as histórias. Enquanto percorria a exposição, Dona Carmen se encontrou com a fotografia do vestido azul com bordados prateados, estendido sobre o sofá de sua casa. Observou-o detidamente. Já não era apenas um objeto de desejo, nem um símbolo de exclusão. Era o ponto de partida de um caminho de justiça e amor. Sorriu e seguiu caminhando. Os anos continuaram passando, mas o impulso não parou. A Elegance se transformou em um estudo de caso, em escolas de negócios e faculdades de moda. As principais grifes de luxo adotaram novos manuais de atendimento ao cliente. E cada vez que Dona Carmen viajava para congressos ou encontros da fundação, via executivos que a saudavam com um brilho nos olhos. "Foi a senhora, Dona Vasconcelos, quem nos ensinou a olhar de verdade." Daí, em seu 90º aniversário, a celebraram na casa de repouso, onde começou a viver seu legado. Não houve discursos grandiosos, mas sim uma simples reunião cheia de carinho. As idosas que ajudou a recuperar a autoestima, os voluntários, treinados por ela, seus filhos, netos e amigos. Sobre a mesa havia um bolo de baunilha com cobertura azul. Quando lhe trouxeram o bolo, Dona Carmen soprou as velas pedindo um desejo íntimo: que nenhuma pessoa, em lugar nenhum, voltasse a ser julgada por sua aparência. Ao abrir os olhos, viu José Luiz e Paula aplaudindo com emoção. "Mãe", sussurrou Paula, "você já realizou esse desejo." Dona Carmen a olhou, emocionada. Não precisava de mais provas. Sua vida tinha sido prova suficiente de que a dignidade, essa força silenciosa, podia mover montanhas, mudar corações e transformar mundos. E assim, naquele pequeno apartamento da Vila Madalena, entre risos e abraços, Dona Carmen Vasconcelos compreendeu que sua maior conquista não era o congresso, nem o livro, nem a fundação, mas a certeza de ter vivido e ensinado a autêntica elegância, a do respeito mútuo,
o valor compartilhado e o amor incondicional que nunca se desvanece. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.